1 para 100. É 100 para 1, digamos, né? Então 100 megabytes se transforma em 1 megabyte. Então, só que esse material original nós decidimos não apagar, né? Preservar, porque no futuro, quando a tecnologia melhorar, a gente pode melhorar a forma de apresentação. Para não ter que refazer todo o processo de escaneamento, nós mantemos então as imagens originais. Mas isso tem um custo, e infelizmente está caindo, esse tipo de equipamento cada vez pelo ano que passa se torna mais barato. Investimento só hardware não serve, né? Houve um avanço notável em termos de software. Tá? Esses aqui são os componentes que nós usamos na nossa biblioteca. E também fomos bastante beneficiados por um movimento que surgiu então fortemente nos últimos anos, que é o do software, né, de código aberto, né, chamado open source. Né. Tudo isso aqui é software desenvolvido, né, por inúmeras pessoas e está publicado e disponível gratuitamente na internet. Outra aprendizado é que o fato de estar disponível na internet não significa que a gente tenha acesso imediato ao conhecimento. Que essa diferença talvez entre informação lá na prateleira e a gente saber. Tá? Conhecer é usar, conhecer é experimentar. Tá? Então, não adianta eu comprar livros de inglês, ou de português, história ou de matemática, né, jogados na prateleira, não significa que eu sei aqueles assuntos. Eu sei na medida que eu resolver realmente usar esse conhecimento. Usar significa ler, significa experimentar, né? Significa usar. E a mesma coisa vale para software. Né? Eu posso receber todo o conjunto de arquivos e não saber nada sobre ele, nem como usar, nem como instalar, ou seja, não é nada. Né? E dá um trabalho isso. Estamos praticamente 3 anos, né, tentando aprender essas coisas. Claro que a gente aprende, mas ainda não sabemos, né, muito ainda, né? Tem que aprender bastante. Bom, entendendo então uma visão do que são as bibliotecas digitais, um pouco da história da tecnologia que nos levou ao atual estado das bibliotecas, né? Como é que nós podemos ter acesso às bibliotecas? Bom, o primeiro deles é através dos computadores, né? Através dos chamados navegadores ou browsers. Né? Então, hoje temos aqui, o browser também é outro capítulo à parte, né? Tivemos inúmeros navegadores aí ao longo da história, né? E coloquei aquilo que está mais em uso hoje, dizer, né, em termos de computador pessoal. Estou colocando um exemplo só para ilustrar, né? Essa é uma estratégia perigosa, porque sempre alguém chegar e falar, o meu, né? Você colocou aí, o meu é importante. Tá, então aí eu já peço desculpas, porque não é essa a intenção. É colocar aqui, talvez por uma percepção pessoal, para exemplificar. O problema dos navegadores hoje, né, que tudo que era web deveria, em princípio, seguir um padrão. Tá? Eu posso dizer que o padrão é tão bom que a gente cria vários. Tá? É a mesma coisa que acontece nos navegadores. Né? Então, vocês já perceberam aqui, não sei se alguém já teve chance de trabalhar mais no navegador, tá? Mas pega um, a página está bonitinha, pega no outro, já não está tão bom assim. Então, aquele que é professor que resolve criar um site, né, vai começar a ter esse problema. Aí chega o navegador que eu uso no meu computador, em casa, no trabalho, está perfeito. Né? Aí o aluno fala, professor, não dá para fazer um download, não funciona aquela imagem que você colocou. Aí você percebe, né, que o padrão não é tão padronizado assim. Né? Na verdade, os padrões são padronizados, mas o problema é que existem inúmeros. Né? E aí nós temos hoje, nós chamamos de guerra dos navegadores. Grande sensação no momento são os leitores eletrônicos, né? Porque tem inúmeros, né? Coloquei alguns que estão mais intensos na mídia. Tá? Tenho experimentado alguns deles, né? E de fato, quando o livro, o texto é bem preparado, realmente é uma experiência agradável usar o e-reader, o leitor eletrônico. O problema que eu vejo é que muitas vezes está se pegando livros na sua forma impressa, né, digitalizando e transportando isso para o e-reader. Né? Aí não fica bom. Tá? O grande problema é que cada tecnologia tem o seu processo de produção, né, do texto para que fique na forma mais agradável. Assim como temos inúmeros profissionais que cuidam da diagramação do livro, né, é preciso cuidar da diagramação para que se tenha uma apresentação realmente boa, né, com um leitor desse tipo.
A dificuldade também que tem é que cada leitor, em geral, hoje está associado a uma plataforma de negócio própria. Tá? Então, não sei como é que eles vão se resolver isso, né? Mas me vejo numa situação que, se eu quiser ter livros de uma certa editora, de uma certa livraria, eu tenho que colocar o leitor deles. Se eu quiser pegar do outro, leitor do outro, assim por diante. Ou seja, não é uma situação agradável e prática. Também tem algumas soluções para isso, mas vamos ver o que vai de fato mudar. Os tablets, né, é uma mistura de computador, né, com os leitores eletrônicos, tá? Esse é um atrativo grande, na medida que você não compra uma coisa só para ler, mas também serve para navegar na web, né, para fazer anotações, várias outras coisas. A educação pode ser uma coisa extremamente interessante. Lembro que ainda o acesso por custo é relativamente alto. Além disso, temos smartphones, né? O problema é que talvez em termos de tamanho do display, né, ele seja muito pequeno se nós pensarmos em termos de apresentação tradicional. Então precisamos ser criativos, de repente achar formas de apresentação, né, que tornem o uso desses dispositivos realmente interessante. A vantagem disso é que hoje, mesmo entre os adolescentes, é um dispositivo que está ficando amplamente disseminado. Então, eles deveriam tirar mais proveito da presença desses dispositivos. Talvez usando conceitos que nem redes sociais. Ainda não estudei muito como atrelar uma biblioteca digital, né, uma rede social, mas talvez sendo criativo a gente consiga chegar lá. E o método tradicional, obviamente, nós fazemos o download do arquivo e depois imprimir, né? É meio contrassenso na era digital, né? Nós estamos usando a tecnologia como meio de transporte da informação. No final, eu pego, ligo a minha impressora e imprimo. Na brasileira, no final das contas, dá para fazer isso. Tá? Aliás, nós temos feito isso, né? Nos seminários anuais, nós temos produzido versões impressas, né, dos livros digitalizados, que a gente distribui entre os participantes. Presente, né, um livro que é bastante apreciado. Bom, bibliotecas digitais, né, teriam atrativos. O primeiro deles, evidentemente, é o mecanismo de busca e de pesquisa. Né? Os livros tradicionais, evidentemente, existem. Né? O primeiro deles é o sumário, e o segundo, né, por exemplo, o índice emissivo. Né? São mecanismos que permitem ter acesso mais rápido à informação, catálogos, livros, etc. Só que, pelo fato de a biblioteca digital estar atrelada a computadores, nos dão, então, formas mais ricas de se fazer, então, a busca e a pesquisa. Outra coisa, a biblioteca digital não fecha. Está aberto de manhã, tarde, de madrugada, né, fim de semana. Eu não preciso ir à biblioteca, né? Ela vem a mim, então eu tenho acesso à distância. Eu tenho acesso imediato, né? Na biblioteca eu chego lá, o livro está emprestado. Ou então, o livro está com outro usuário, outro leitor nesse momento. Né? Então esse livro não pode sair da biblioteca. Esse não, simplesmente ou leio no navegador, ou faço download e tenho acesso imediato. E acesso simultâneo, né? E isso talvez uma coisa que mexe com a cabeça da gente, porque a web acabou com essa noção de quantidade de cópias, certo? Tem um arquivo, né, que pode ser lido por inúmeras pessoas simultaneamente. Então, essa noção de quantidade de cópia, né, mudou bastante, né, com a web. Bom, quando falamos do mecanismo de busca, né, mais famoso hoje aqui, né, Google, em casa tem filhos adolescentes, né, quando fazem perguntas, né, infelizmente fazem bastante perguntas para mim, e quando eu respondo não sei, como procuro no Google, né, providência que também já deixo o notebook ligado lá na minha sala, depois eu nem ligo, né, só abra tanto, vamos lá, ver o que o Google esteja a dizer. Não tem nada contra, tá? O que nós precisamos, né, como professores, né, como pais, é aprender a usar instrumentos. Tá? O problema não é o Google, o problema é como nós fazemos uso dele. Tá? E isso é um problema, né? Nós temos que estar preparados para saber chegar na informação e saber separar aquilo que de fato é importante, aquilo que é relevante.
Evidentemente o Google não é o único personagem histórico, né? Nós temos outros buscadores. Também não foi pioneiro, né? Toda vista, dentre os vários também, uma história mais antiga. Toda vista também caminho foi absorvido por Yahoo, né? Que pelo menos no hemisfério ocidental não está tão em alta, né? Mas, enfim, nós temos várias opções em termos de buscadores. Sem isso, realmente a internet não tem a utilidade que tem hoje, né? Apesar de todos os problemas existentes desses buscadores. Nós, na Biblioteca Brasileira, também implementamos esse tipo de busca dentro do nosso acervo. Mas o que é importante, além de busca genérica, nós temos condições de colocar filtros, né? Então, dizer, olha, quero por autor, por assunto, por ano, por título, e assim por diante. E fazer composição, desses parâmetros todos, dizendo, eu quero de ano tal, de assunto tal e de autor tal. Bom, e o que não é biblioteca digital, né? Já comentei um pouco disso, né? Não é uma solução mágica para permitir aumento na velocidade de aprendizagem, nem na quantidade de aprendizagem, né? Porque tem um mar imenso de informação. Isso não é... Aquela figura inicial que eu coloquei, acervo, leitura e tecnologia, quer dizer isso, né? No fundo, o que mudou do tempo do Gutenberg para cá? Tecnologia, mas os personagens principais nessa história são o acervo de qualidade, e os leitores que vão querer fazer um bom uso desse acervo. Mas isso depende da gente, nós temos que ter tempo de ler, de experimentar, de refletir, né? Isso não é porque eu tenho um computador que eu vou ficar mais rápido, ou poder aprender mais coisas. Não tem jeito. Eu posso, evidentemente, aumentar a eficiência no processo de aprendizagem, isso é diferente, mas é preciso dar tempo para as pessoas poderem aprender. Ele não é um substituto do professor. Nós estamos falando que a biblioteca digital fornecendo os insumos, os tijolos para a gente poder preparar uma boa aula. Eu posso, eu sozinho, ser professor, aprender? Posso. Eu não consigo fazer isso porque, digamos, sou um profissional da área, como tem o papel do professor, eu consigo até ir lá ser um professor e aprender. Mas muitas vezes tem alguém que já sabe o assunto, acelera, aumenta a eficiência da aprendizagem. No fundo, o professor, isso hoje não é que ensina, né? A profissão moderna é aquilo que motiva, é aquilo que faz com que haja foco, nesse processo de aprendizagem. Não é substituto das bibliotecas tradicionais, um registro importante dessa biblioteca hoje. Não é só um monte de prateleiras de livro, mas tem que ser um lugar onde você possa ter um pouco de criar essa motivação pela leitura, motivação por encontro das pessoas, por disputa e assim por diante. Evidentemente não é o oráculo absoluto, é porque a biblioteca diz isso, é que é verdade. Não, claro, nós temos, aliás, uma vantagem hoje é que nós temos acesso a várias bibliotecas simultaneamente e podemos então tirar dúvida ou ter evidência de que poderia ser a verdade. Bom, desafio que nós temos, como estão surgindo centenas, talvez milhares de bibliotecas digitais ao redor do mundo, como é que eu chego nelas? Vocês já anotando aí, os endereços que eu coloquei, etc. Provavelmente essa apresentação deve estar publicada depois na web, mas esse é o problema que nós temos, como chegamos nas duas bibliotecas. E aí uma solução que está se desenvolvendo para isso são os chamados agregadores. Vou dar alguns exemplos aqui. Outro problema que nós temos aqui é o conteúdo para cada faixa etária. Quando nós chegamos em nível, por exemplo, de pós-graduação, certamente o mundo é imenso. Mesmo porque um pós-graduando já é uma pessoa que tem mais conhecimento e mais expertise, mais conhecimento técnico para fazer essa busca pela web. Mas se pegamos uma criança que está no ensino fundamental, que tipo de conteúdo tem adequado? Eu senti essa dificuldade com os meus filhos. Não tem muita coisa. Então o desafio que nós temos é preencher essas lacunas. Evidentemente, conteúdo em português é um outro desafio nosso. Então, a Brasileira Digital está dando essa contribuição na medida que está aumentando então, a presença da informação, das publicações em língua portuguesa. O fato de nós termos um material
forma digital, né? Nós temos